A entrada de Jesus em Jerusalém. Ninguém do século I registrou que algum dos candidatos a Messias tenha tido tal comportamento. Mas se um deles fez isso, o fato nos dá uma ideia de qual teria sido seu plano. Ele não teria chegado para morrer pelo mundo, mas para realmente libertar seus conterrâneos e estabelecer o reino mundial predito pelos profetas e esperado por todos eles. O plano não teria dado certo, vindo seus seguidores posteriormente passar ao mundo a ideia de que ele teria vindo para morrer, ressuscitar e depois retornar para estabelecer o reino. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhava pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Mateus 21, versículos 1 a 13. Se tal fato tiver ocorrido mesmo, terá sido uma mostra de que esse herói pensava em estabelecer aquele reino que os hebreus tanto esperavam. Um profeta havia escrito: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. De Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações. E o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles devorarão e pisarão os fundibulários, também beberão o sangue deles como ao vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Zacarias 9, versículos 9, 10 e 15. Segundo essa previsão de Zacarias, esse rei predito não seria como um cordeiro oferecido em sacrifício, mas teria um exército bem violento que esmagaria os inimigos. Com o comportamento acima mencionado, certamente esse herói esperava encontrar um apoio maciço de seu povo e assim se libertar dos romanos. Mas, como todos os outros, ele não logrou êxito, terminando crucificado. Um detalhe que indica que o grupo de Jesus não teria sido assim tão pacífico e desarmado está no Evangelho de João. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita.
João 18, versículo 10. Aquela filosofia de colaborar com os inimigos, oferecendo a face esquerda a quem batesse na direita, entregar a túnica a quem tomasse a capa, etc., parece mais elaboração evangélica. Como os evangelhos foram escritos muitas décadas após o tempo em que se diz ter ocorrido a morte de Jesus, tudo parece ter sido adaptado para mudar o caráter de sua missão libertadora. Como os próprios conterrâneos de Jesus não teriam como reconhecer nele características compatíveis com o libertador predito, esse pretenso libertador foi executado e os seus seguidores saíram pregando a sua ressurreição aos outros povos e a promessa de ressurreição a todos que nele crescem, vindo a convencer boa parte do mundo de que teria sido ele o Messias prometido pelos profetas, criando a maior religião de todos os tempos. Mas não resta dúvida de que, como Tiradentes e outros que se revoltaram contra os portugueses no tempo do Brasil colônia, esse libertador, que ao que tudo indica nem se chamava Jesus, foi executado por pretender libertar o povo do jugo romano. E seus seguidores passaram a pregar a nova doutrina que prometia ressurreição aos que seguissem seus ensinamentos. O nome Jesus, como muitos fatos da vida dele que são cópias de mitos dos povos gregos, romanos, babilônios, persas, etc., deve ter sido também uma adaptação, uma vez que os historiadores da época não conheceram nenhum Jesus que se arvorasse em libertador de Israel por volta do ano 33, ano apontado pelos cristãos. O caráter de Jesus é bastante contraditório entre os evangelhos, mas o que transparece entre eles é que esse líder sobre o qual fundaram o cristianismo, se tiver existido, intentava libertar os judeus do jugo romano e estabelecer aquele reino que fora predito pelos profetas e que, se o previsto fosse cumprido, teria sido séculos antes de sua época. Jesus no templo. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Mateus 21, versículo 12 e 13. Teria isso acontecido mesmo? O templo era um dos lugares mais importantes para os judeus e era ali que se deveria concentrar mais a polícia romana para manter a ordem. Um indivíduo que entrasse no templo e fizesse uma baderna dessa não sairia dali a não ser preso. 2. O comércio de pombas era algo importante para o cumprimento da lei. O sacrifício de pombos era o mais praticado, sendo necessária a existência de seus vendedores para satisfazer a demanda. Expulsar os que se dispunham de pombos para quem teria que oferecer sacrifício seria um desserviço, algo inaceitável. Para quem acredita no poder de Jesus para fazer qualquer coisa, restaria raciocinar se Jesus teria feito algo correto ou uma obstação a um procedimento necessário. A ceia e o traidor. Quando teria Jesus falado sobre sua traição por um dos discípulos? No começo da ceia ou depois? Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor?
Respondeu ele: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 20 a 27. Igualmente Marcos 14, versículos 17 a 23. Já o Evangelho de Lucas, em contradição a todos os outros, diz que Jesus falou da traição só depois da ceia. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então eles começaram a perguntar entre si qual deles o que ia fazer isso. Lucas 22, versículos 20 a 23. E o Evangelho de João acrescenta algo que, segundo os relatos de Mateus e Lucas, não parece ter ocorrido. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. João 13, versículo 26. Mateus e Marcos disseram que foi enquanto comiam, mas Lucas diz que foi depois da ceia. E segundo João, foi ainda bem depois, após lavar os pés dos discípulos, quando Jesus se sentou outra vez à mesa, versículo 12. E aí é que, respondendo à pergunta do discípulo mais próximo, falou da traição e disse: aquele a quem eu der o pão molhado, dando em seguida um pedaço de pão molhado a Judas, versículo 26. Quem teria dito a verdade? Só um dos evangelistas poderia ter dito a verdade. Se dois evangelhos não contêm a verdade, seria seguro acreditar que um deles seja verdadeiro? Em quem acreditar? Faça o que eu mando, mas não o que eu faço. No famoso Sermão da Montanha, Jesus já havia instruído os discípulos sobre como orar, dizendo: orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, versículos 7 e 8. E quando Jesus já estava na iminência de ser preso, ele deixou os discípulos no monte, saiu, foi para um local próximo e fez sua oração. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltou para os discípulos, daí a pouco resolveu orar de novo. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Posteriormente, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aí Jesus lembrou que
havia dito para os discípulos: orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem que serão ouvidos. Aí Jesus parou, pensou: como eu sou trouxa. O galo cantou quantas vezes? Uma ou duas? Quantas vezes teria cantado o galo antes que Pedro negasse Jesus por 3 vezes? Mateus diz que o galo cantou uma vez. Mateus informou que após Pedro negar a Jesus por 3 vezes, imediatamente cantou o galo. O fim de Judas Iscariotes. O que os cristãos conhecem sobre Judas Iscariotes é que ele traiu Jesus. Entretanto, há 2 afirmações contraditórias, o que impede um leitor cuidadoso de ter qualquer uma como verdade. Agora foi encontrado o Evangelho de Judas, evangelho esse já citado por Santo Irineu de Lyon no século II, segundo a revista Época, edição 405, de 22 de 2006. Segundo esse evangelho, Judas teria sido perdoado por Jesus e orientado a se retirar para fazer exercício espiritual no deserto. Não temos como saber se é verdadeira a versão do evangelho de Judas. No entanto, temos certeza de que uma das versões bíblicas é falsa, o que não quer dizer que alguma seja verdadeira. O fim de Judas Iscariotes, segundo o Evangelho de Mateus, é o seguinte: ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isso lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado,
a quem certos filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Mateus 27, versículo 1 a 10. O autor de Atos dos Apóstolos já contou outra história incompatível com a primeira. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se caiu prostrado e arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério. Atos 1, versículos 16 a 20. O chamado Evangelho de Judas, conforme a revista Época, tem a seguinte informação: a delação aos sacerdotes judeus teria sido, segundo o manuscrito, um desígnio divino para que o Filho de Deus sofresse o martírio e salvasse os homens. Judas também afirma, de acordo com os relatos, que não se enforcou depois arrasado pela culpa. Teria sido perdoado por Jesus e orientado a se retirar para fazer exercícios espirituais no deserto. Sua existência já era cogitada desde que Santo Irineu de Lyon, no século II, citou-o e condenou-o. Revista Época, edição 405, 22 de 2006. Quem teria dito a verdade? O Evangelho de Mateus? O livro de Atos dos Apóstolos? Ou o Evangelho de Judas? Pelo menos dois temos certeza de que disseram mentira. Judas, arrependido, atirou as moedas dentro do templo e se enforcou, tendo o sacerdote adquirido com o dinheiro o terreno chamado Acéldama? Ou Judas adquiriu o terreno e lá caiu arrebentando-se? Ou Judas foi para o deserto? Como muitas outras coisas de origem do cristianismo já são provadas fábulas, é mais provável que esse Judas Iscariotes nem tenha existido. Mas como foi o cristianismo de Roma que prevaleceu, eliminando todos os grupos dissidentes, o mundo crê que existiu um Judas Iscariotes que traiu Yeshua, um Deus feito homem. A hora em que Jesus foi crucificado. A que hora Jesus foi crucificado? Às 9 horas ou após o meio-dia? Qual é a verdade, se é que ela existe em algum desses textos? O evangelho considerado mais antigo dos 4 que estão na Bíblia afirma: era a hora terceira quando o crucificaram. Marcos 15, versículo 25. Já aquele que se acredita ter sido o último escrito dos 4, dá a seguinte informação: era para a seve pascal, cerca da 6ª hora, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: crucificai-o. João 19, 14 e 15. Enquanto um evangelho diz que ele foi crucificado à hora terceira, equivalente às 9 horas da manhã no nosso sistema, o outro diz que à hora sexta, 3 horas depois, isto é, ao meio-dia nosso, Pilato ainda estava apresentando Jesus ao seu povo, que pedia a sua crucifixão.
Quem terá dito a verdade? Um deu informação falsa. Se temos certeza de que uma afirmação não é verdadeira, o contrário não podemos dizer. Não temos certeza de que existe uma verdadeira. A única certeza que temos é que em um desses evangelhos encontramos mais uma das afirmações falsas do livro que dizem conter só a verdade. Se temos certeza de uma informação ser falsa, ninguém pode ter certeza de que a outra seja verdadeira. Mais uma vez cai por terra a veracidade da totalidade do que se encontra na Bíblia. Os 4 evangelhos afirmam que 2 ladrões foram crucificados com Jesus. Mateus e Marcos dizem que os 2 participaram da blasfêmia contra Jesus. Lucas, por sua vez, diz que um ladrão blasfemava contra Jesus, mas o outro o repreendia. Quem estaria certo? Não poderiam todos estarem dizendo a verdade. Mateus registra o seguinte: de igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados. Mateus 27, versículos 41 a 44. O mesmo afirma Marcos 15, 32. Lucas, porém, diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, disse: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículos 39 a 43. Um defensor da Bíblia tentou harmonizar a contradição assim: inicialmente os 2 participaram da zombaria, mas durante 6 horas na cruz, um deles repreendeu o outro, como Lucas relata, e Jesus lhe prometeu um lugar no paraíso. Mas isso não pode ser verdade, pois o relato de Mateus abrange até o final. Após dizer: o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com ele foram crucificados, ele diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Versículo 45. Isso deixa bem claro que ele teria relatado o período completo desde a crucifixão até as 3 horas de escuridão. E todos os 2 ladrões teriam zombado de Jesus sem haver nenhuma mudança no comportamento de nenhum deles. E o relato de Lucas não diz sobre uma mudança de comportamento, mas fala que um blasfemava e o outro o repreendia. A explicação de Denis é puramente uma tentativa de conciliar o inconciliável. O que ocorre é mesmo uma contradição entre os evangelistas, como se dá em várias outras passagens relatadas por mais de um deles. As últimas palavras de Jesus. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Os evangelistas discordam também neste pormenor.
Mateus. Cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Mateus 27, 46 a 50. Lucas. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Lucas 23, versículo 46. João. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. João 19, versículo 30. Marcos é coerente com Mateus. Marcos 15, versículos 34 a 37. O relato de Mateus não informa com muita ênfase. Eli, Eli, lama sabachthani não teria sido necessariamente suas últimas palavras. De novo bradou Jesus com grande voz, parece dizer que ele repetiu as palavras anteriores, mas até poderíamos admitir que bradar de novo poderia ser proferindo outras palavras. Todavia, Lucas e João apresentam especificamente suas palavras, mas não são as mesmas. Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. São suas palavras finais, segundo Lucas. Para João, foram: está consumado. 4 evangelistas apresentando palavras diferentes como sendo as últimas de Jesus é mais um motivo para não aceitar cada palavra bíblica como a verdade. Se um disse a verdade, o outro não o disse. Se um não disse a verdade, como podemos crer que o outro tenha dito? Se parte da Bíblia não é verdadeira, não se pode afirmar com certeza que outra parte o seja. O que aconteceu com a morte de Jesus? E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Mateus 27, versículo 45. Quem percebeu esta escuridão? A hora sexta dos judeus correspondia ao meio-dia. Ao meio-dia em Jerusalém, o planeta está iluminado em toda a região vista na foto aqui apresentada. Toda a Europa, toda a África e quase toda a Ásia estavam recebendo a luz do sol no momento em que o Evangelho de Mateus diz que houve trevas sobre toda a terra. Todos os lugares onde já havia estudos astronômicos, onde se registravam os eclipses, estavam sob a luz do dia. Mais da metade do mundo teria percebido as 3 horas de escuridão e os estudiosos da época deveriam ter registrado um eclipse incomum no ano 33, ano em que dizem os cristãos ter ocorrido tal fenômeno. Entretanto, nem Plínio o Velho, que viveu do ano 23 ao ano 79, que escreveu 37 livros sobre eventos como terremotos, eclipses e tratamentos médicos, registrou um fenômeno tão estranho. Ele tinha 10 anos de idade quando isso deveria ter acontecido. Sêneca, que viveu do ano 4 antes da era cristã até o ano 65, tinha 37 anos. Era um cientista que registrou eclipses e terremotos. Sêneca nunca disse ter presenciado 3 horas de escuridão do meio-dia às 15 horas. No resto do lado iluminado da Terra, também ninguém viu tal escuridão. Não obstante,
Os cristãos ainda acreditam que isso seja um fato. Se as 3 horas de escuridão não aconteceram, se ninguém registrou um forte terremoto em Jerusalém no dia 13 de Abib do ano 33, há alguma razão para acreditar que alguns mortos ressuscitaram nesse dia e outro 3 dias depois? Sábado de Aleluia. No sábado entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, diz a lenda que Jesus permaneceu no túmulo para ressuscitar no primeiro dia da semana seguinte, que teria sido o começo da Páscoa cristã. O estado de Jesus também é outro motivo de controvérsia. Sábado de Aleluia, em latim Sabatum Sanctum, conhecido como dia de descanso, também como Sábado Santo, Sábado Negro e Véspera da Páscoa, é o dia seguinte à Sexta-feira Santa e anterior à Páscoa. É o último dia da Semana Santa, na qual os cristãos se preparam para a celebração da Páscoa. Nele se celebra o dia em que o corpo de Jesus Cristo permaneceu sepultado no túmulo. Wikipédia. Aquele boato de Lucas, que é desmentido por Mateus, traz uma afirmação bastante controversa. Diz que o dito bom ladrão falou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A essas palavras, a resposta de Jesus teria sido esta: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A controvérsia aí é uma vírgula ou uma conjunção integrante que uns cristãos puxam para a esquerda e outros puxam para a direita. Aqueles cristãos que acreditam numa alma imaterial que sobrevive à morte do corpo, grupo que compõe a maioria dos cristãos, escrevem assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já os cristãos que acreditam que todos dormem, não têm essa alma imaterial e só no dia do juízo divino ressuscitarão para receber a recompensa ou condenação, escrevem assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. O segundo grupo usa outra frase de Jesus para justificar o seu ponto de vista: não me toquem, porque eu ainda não subi para meu Pai. João capítulo 20, versículo 17. Se no primeiro dia da semana Jesus ainda não tinha subido, não poderia ele estar no paraíso, que dizem ser no céu, já no 6º dia da semana anterior. Vocês acham possível isso? O domingo de Páscoa e a ressurreição. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Lucas 23, versículos 54 a 56. Mas passado o sábado, um outro estranho acontecimento é relatado: a ressurreição do homem crucificado. Mas quem foram as testemunhas da ressurreição? Uma mulher? 2 mulheres? Um homem? Para quem apareceu um anjo? Ou foram 2 anjos? E Jesus, ele estava no local ou não estava? Todas essas afirmações tão contraditórias fazem parte da chamada verdade.
Ressurreição já era uma crença incorporada pelos judeus quando viveram entre os babilônios e persas. Imaginavam que um dia, depois que fosse estabelecido o reino eterno dos judeus, isso iria acontecer com toda a sua população. Já os criadores do cristianismo falaram sobre a ressurreição de seu líder executado. Todavia, ninguém dos que registrava os fatos da época nada ouviu dizer sobre a ocorrência de ressurreição, nem sequer a existência de um povo que falasse que seu líder tivesse ressuscitado, nem isso chegou ao conhecimento dos escritores daqueles dias. Razão porque os analistas atuais da história são mais propensos a acreditar que o episódio da ressurreição só foi criado muitas décadas depois daqueles dias. Vejamos como a ressurreição foi contada segundo 3 evangelhos. A ressurreição segundo Marcos. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo ao levantar do sol. E diziam uns às outras: quem poderá nos revolver a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida, e entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Marcos 16, versículos 1 a 5. A ressurreição segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não entendia a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto choravam, baixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe: mulher, por que choras? Respondeu-lhe: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. João capítulo 20, versículos 1 a 16. A ressurreição segundo Lucas. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro.
Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes, e ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram essas coisas aos apóstolos. E pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres, e não lhes deram crédito. Lucas 24, versículos 1 a 10. Quem teria dito a verdade? Quem teria dito a verdade? Quem foi ao sepulcro? Maria Madalena sozinha, segundo João? Ou ela e Maria, mãe de Tiago, conforme Marcos? Ou ela e Joana, de acordo com Lucas? Maria chegou, ou Marias chegaram ao sepulcro ao levantar do sol, conforme disse Marcos, ou de madrugada, sendo ainda escuro, segundo informou João? Quantos anjos ela ou elas encontraram? 1, conforme Marcos, ou 2, de acordo com Lucas? Elas foram informadas da ressurreição ao chegar ao sepulcro, conforme disse Marcos, ou só depois que vieram Pedro e o outro discípulo, de acordo com a informação de João? Jesus não estava mais no local, como disse Lucas, ou estava lá, conforme falou João? As mulheres contaram o que viram aos 11 apóstolos, de acordo com Lucas, ou apenas Maria Madalena foi ao sepulcro e contou a Pedro e a outro discípulo? Os discípulos creram na ressurreição ao ver os lençóis sem o corpo no sepulcro, de acordo com João, ou receberam as informações das mulheres e ainda não creram, conforme disse Lucas? Se um evangelista disse a verdade, outros 2 deram algumas informações falsas. Se 2 não disseram a verdade, não se pode garantir que um tenha dito. E esse monte de contradições ocorreu entre apenas 3 dos 4 evangelhos escolhidos. Agora imagine se fôssemos reunir todos os evangelhos, que são próximos de 100. Não precisamos de maior evidência para entender que essa ressurreição não é mais real do que os contos sobre os deuses dos gregos, romanos, fenícios, egípcios ou outros. Mulheres foram ao sepulcro de Jesus quantas vezes? Um pretenso eliminador das contradições bíblicas, dizendo que os ateus só passam vergonha ao apontar as contradições bíblicas, afirma que houve 3 visitas seguidas ao sepulcro de Jesus, uma de uma mulher, uma de 2 e uma de 3. Assim ele tenta explicar. Primeiramente veremos que textos são esses desta vez que são apontados como contradições.
Domingo de manhã bem cedo, quando o novo dia estava nascendo, Maria Madalena e outra Maria foram ao túmulo. Mateus 28, versículo 1. Na tarde de outro dia, passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram comprar perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Levaram-nos ao túmulo na manhã seguinte, bem cedo, logo ao nascer do sol. Marcos 16, versículos 1 e 2. Porém, bem cedo no domingo de manhã, elas levaram os perfumes ao túmulo. Lucas 24, versículo 1. No domingo de manhã, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e encontrou a pedra rolada para um lado da entrada. João 20, versículo 1. Aparentemente parecem confusos os relatos, realmente não é mesmo? Mas já com a experiência que temos nesse negócio, vamos tirar as dúvidas e mostrar que realmente não existem contradições, mas falta de atenção, conhecimento e má interpretação. Vamos colher as informações dadas pelos evangelistas e analisá-las com cuidado. Mateus 28, 1 diz que Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro quando estava ficando claro. Marcos 16, 2 e Lucas dizem que as mulheres, não apenas Maria, foram ao sepulcro bem muito cedo, depois do sábado, no primeiro dia da semana. E João 21 diz que Maria Madalena foi ao sepulcro quando ainda estava escuro. Agora podemos perceber o que foi que aconteceu. Ocorreram 3 visitações das mulheres ao sepulcro. João narra a primeira, quando foi apenas Maria Madalena, ainda estava escuro. Isto é corroborado por Marcos 16, 9, quando Jesus ressuscitou na madrugada. Por Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Lendo todo o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, vemos que ele menciona pelo menos 2 visitas ao sepulcro. A primeira sendo realizada apenas por Maria Madalena, em conformidade com o relato de João. Mateus narra a segunda visitação, quando Maria Madalena foi novamente ao sepulcro, mas desta vez acompanhada de outra Maria, e já estava ficando claro. Por fim, Marcos e Lucas narram a terceira visita ao sepulcro, a qual fora realizada pelas mulheres Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Marcos 16, 1 a 2, Lucas 24, 1. Observe-se, de fato Lucas não menciona os nomes das mulheres, mas podemos concluir que sejam as mesmas de Marcos por causa dos aromas que elas tinham comprado e preparado. Quando já era bem muito cedo, isto é, quando o sol já estava raiando, portanto não há contradição. Faltou realmente ler os capítulos anteriores e posteriores aos eventos, ligar os acontecimentos em comum e só assim tirar as conclusões, pois as narrativas dos evangelhos se completam e não contradizem. Como já expliquei no início, vale sempre ressaltar novamente: a Bíblia não contém erros, os erros são sempre humanos. Leituras com sentimento de aversão e rebeldia, revolta contra Deus e falta de conhecimento teológico que causam essas interpretações descabidas e falta de compreensão. E como não cita a divina graça que difere quem busca sabedoria divina com humildade e quem não. Realmente Deus dá graça aos humildes que atentam para as suas verdades e resiste aos soberbos, cegando-lhes ainda mais o entendimento. Qualquer pessoa humilde e atenta vai perceber a maravilhosa narrativa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e não procurar contradições. Deus possa realmente revelar seus mistérios aos humildes e tocar nos corações tristes e decepcionados de alguma forma para que possa sentir a essência viva da palavra falando com eles. Fonte Bíblia Viva, defendendo a fé cristã
Contradições sobre a ressurreição de Cristo refutadas. Fonte Verdade Urgente. Tentando o autor do texto convencer que houve 3 visitas ao sepulcro, a primeira sendo realizada apenas por Maria Madalena, em conformidade com o relato de João. Mateus narra a segunda visitação quando Maria Madalena foi novamente ao sepulcro, mas desta vez acompanhada da outra Maria, e já estava ficando claro. Por fim, Marcos e Lucas narram a terceira visita ao sepulcro, a qual fora realizada pelas mulheres Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago. Na realidade, todavia, não seria possível haver essas 3 visitas. Se você ler Lucas 24, versículos 1 a 10, verá que diz que, bem de madrugada, as 3 mulheres, Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro com ungüentos para ungir o corpo, e os 2 varões informaram a elas que Jesus não estava ali. Mas se Maria Madalena sozinha já tinha ido ao sepulcro e visto que Jesus não estava ali, e depois viu o próprio Jesus ressuscitado, João 20, versículos 1 a 16, para que ela e outras 2 iriam depois levar ungüentos para ungir o corpo, que ela já sabia que não estava lá? E por que estariam elas perplexas a respeito do túmulo aberto se Maria Madalena já teria sido informada de tudo antes? Agora pensem quem deveria estar com vergonha. Deixei essa explicação em comentário ao texto em 11 de abril de 2020. Deu uma mensagem que meu comentário seria publicado depois de aprovado. Pensei até que não tinha sido aprovado porque por muito tempo eu conferia e ele ainda não tinha aparecido. Depois de muito tempo, quase 2 anos, em 4 de fevereiro de 2022, meu comentário apareceu e mais uma hilariante resposta. Diz: eu coloco meu corpo todo no fogo, que a confusão está no seu entendimento ou nos seus olhos, mas nunca nas sagradas escrituras. Eu fui generosamente ver seu site, que precisa melhorar muito ainda na questão de estrutura, mas isso nem vem ao caso. Eu quero saber qual a sua formação no assunto teológico, porque eu sou teólogo e não estou entendendo sua incompreensão em ler sobre as mulheres espantadas pelo fato do Mestre haver ressuscitado. Afinal, será que você leu que, depois de Maria espantada comunicar aos discípulos do fato, Pedro e João não saíram acelerados para conferir e também se espantaram? Não te faltou um pouco de reflexão sobre o que é receber uma notícia dessa, de que alguém avisou antes que ressuscitaria e cumpriu sua palavra? Por isso ateu só passa vergonha, porque além de tentar ser teólogo, ainda está numa distância absurda da compreensão basilar das Escrituras. Imagine de suas verdades mais sublimes, como é o caso do fato de Cristo ter ressuscitado e vivo até hoje. Pare, amiguinho, não faça isso consigo mesmo. Então, diante da tentativa de depreciar meu trabalho, achei por bem deixar mais uma explicação. Você que não entendeu a própria incongruência, informei. Não precisa ser teólogo, até melhor não ser, para entender que uma pessoa que sabia que o tal Jesus tinha ressuscitado não iria levar unguento para ungir o corpo, que sabia que não estava mais no sepulcro. Isso é grotesco.
Os 3 fatos cruciais do cristianismo. 3 grandes fatos do dia da morte de Jesus são as evidências mais contundentes para avaliar sobre a veracidade ou a falsidade do cristianismo. Um grande terremoto, diversas ressurreições e uma escuridão do meio-dia às 3 horas da tarde. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, versículos 45 a 54. O terremoto. Estudiosos cristãos atualmente têm como certo o dia 3 de abril do ano 33 como a data da crucifixão de Jesus. Um terremoto é algo que nunca passa sem registro. Havia vários historiadores que registravam os fatos naqueles dias e nenhum deles teve informação de que tenha ocorrido um terremoto em Jerusalém na véspera da Páscoa do ano 33 ou outro ano próximo. Isso já nos leva à conclusão de que tal terremoto só pode ser uma lenda. As ressurreições. O retorno de uma pessoa morta sepultada à vida seria fato para causar um grande tumulto. E se isso ocorresse com várias pessoas, teria mais notoriedade do que qualquer tsunami. Nenhum historiador da época fez qualquer menção nem de que alguém tivesse dito que ocorresse tal fato tão estranho. Só mesmo uma história inventada muitas décadas depois poderia convencer os povos de outros lugares que isso tivesse ocorrido. A escuridão. Esse teria sido o fato mais conhecido do mundo. Uma escuridão de 3 horas sobre toda a Terra teria sido vista por mais da metade do mundo, só não sendo percebida em 9 fusos horários, onde esse período teria sido noturno. Toda a Europa, a África e quase toda a Ásia teria notado tal escuridão. Sêneca viveu do ano 4 antes da era cristã ao ano 65. Um dos mais famosos autores romanos sobre ética, filosofia e moral, e um cientista que registrou eclipses e terremotos. As cartas que teria trocado com Paulo se revelaram uma fraude mais tarde. Plínio o Velho viveu do ano 23 ao 79 da era cristã. Escreveu História Natural. Escreveu 37 livros sobre eventos como terremotos, eclipses e tratamentos médicos. Sem precisar consultar o registro de outras partes do mundo, basta esta pergunta: por que Sêneca e Plínio não registraram esse fenômeno tão estranho, tão diferente de um eclipse? Simplesmente, eles não viram essa escuridão. Assim como tal terremoto, ela não pode ter ocorrido. E o mais eloquente testemunho é o de Filon de Alexandria, que viveu do ano 25 antes da era cristã ao ano 50 dessa era, que passou a vida registrando os fatos de Jerusalém e nunca falou de um terremoto na véspera da Páscoa, não presenciou 3 horas de escuridão e, para completar, não escreveu uma palavra sobre a existência de um homem miraculoso que curava aleijados, dava vista a cegos e ressuscitava mortos.
Os 3 fatos, ressurreições, terremoto e 3 horas de escuridão, que não foram presenciados por ninguém fora do cristianismo, são uma prova robusta, contundente e inegável de que a morte e ressurreição de Jesus é uma lenda.